Aleluia, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor, Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Digno, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Digno de toda a honra, digno de toda a glória. Manaus deve amar o Senhor Jesus Cristo. O mundo adorar o Senhor Jesus Cristo. Esse povo, essa cidade, esta nação deve cultuar, bendizer o nome do Senhor, porque Ele ressuscitou dentro dos mortos. Amém. Ele ressuscitou e vivo Ele está. Para quê? Para nos ajudar, para nos salvar, para perdoar nossos pecados, falar para o pecador, para a pecadora que existe ainda se nós nos arrependermos dos nossos pecados, deixarmos de lado as nossas iniquidades e voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem prazer em nos perdoar, tem prazer em nos purificar, tem prazer em nos remir, quando de verdade uma nação se volta para o Senhor. Amém. Nós queremos nesta hora glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos nesta hora louvar o nome do Senhor Jesus Cristo por ter feito o mundo, por ter feito o céu, a terra, as fontes de água, por ter criado um povo de geração em geração. Amém. Dado vida, dado força, dado vigor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, sem Jesus Cristo, nós somos nada, nós somos um peixe fora d'água. Por isso que nós o louvamos e cantamos esse hino, exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Amém. Porque Ele conhece Manaus, o seu poder está nessa cidade, a sua igreja, o seu povo que ora, que ama Jesus. E Ele quer salvar muita gente, muito pecador, muitas pessoas. Basta crer no Evangelho. Só basta crer na palavra de Deus. Amém. Acreditar na palavra de Deus. E invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Para toda a eternidade. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor,
digno de louvor. Ai, santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor, o Deus de Abraão. Abençoa a cidade de Manaus. Nós estamos aqui pedindo que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olhe para este povo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, és santo, santo. Manaus tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Santo de Israel. Aquele que ressuscitou dentro dos mortos, o nosso amigo, a nossa estrela, o nosso refúgio, o nosso socorro, nossa bandeira da justiça. Manaus te ama, Jesus. Manaus te adora, Jesus. Manaus te deseja. Cada habitante, cada vivente, cada morador dessa cidade, creio eu, anseia pela presença de Ti. É hora de adorar o Senhor Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo. Jesus falou através do profeta Jeremias, lá na cidade de Israel, em Jerusalém: o meu povo, ele é nécio, ou seja, ele é estúpido, ele é ignorante. O meu povo não sabe, não conhece, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem inteligência, Jeremias. O meu povo não sabe, são sábios para fazer o mal e não para fazer o bem. Não me conhece, então nós devemos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Que Ele falou, Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso? Você sabe, você já ouviu falar, Manaus, o Amazonas e o Brasil, o mundo, que Jesus Cristo fez milagres e prodígios aqui na terra, em Manaus?
que Ele cura câncer, que Ele cura de cegueira e Ele perdoa o pecado do homem pecador e da mulher pecadora. Você sabe, Manaus, que Jesus Cristo quer te levar a perdoar teus pecados? Você sabe, Manaus, que Jesus Cristo quer te levar para o paraíso de glória, a Nova Jerusalém? Você já conhece a Nova Jerusalém que Jesus Cristo já mostrou para o seu apóstolo João e deixou revelado a nova cidade? Você já conhece, você já viu, você já leu e guardou no coração que as ruas são de ouro. Só vai habitar nessa cidade quem tiver o nome escrito no livro da vida. Você já ouviu falar do poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? O Deus forte que tirou o povo dele da terra do Egito. Havia 430 anos cativos pelo exército de Faraó. Você já ouviu falar? Pois fique sabendo que Jesus Cristo está no nosso meio. Pelos olhos da fé hoje, nós cremos que Jesus Cristo está no nosso meio. E devemos conhecer o seu poder. Devemos abandonar a prática do mal, a prática da injustiça, a prática da impiedade, a prática de adorar falsos deuses e se voltar para o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia. Manaus deve conhecer o verdadeiro santo. O santo de Israel. Que tem ouvido para ouvir. Que tem olhos para enxergar. E tem mãos para ajudar. Nós rendemos a Ti, Jesus amado, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, nós como os embaixadores teus aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que todo crente, toda pessoa cristã, a pessoa de Jesus Cristo, Jesus não está mais aqui, Ele já subiu aos céus. Mas nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos falando de um Jesus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê e que quer nessa nossa geração que toda criatura que Ele criou se arrependa do seu pecado de Adão, o pecado de Adão. Quando nós nascemos com o pecado, nos pecados da desobediência de Adão, mas Jesus, quando nós cremos no poder, na eficácia de Jesus, Ele tem o poder de tirar o nosso pecado, o poder de tirar a nossa iniquidade, nos apresentarmos a Deus como pessoas que nunca pecaram. Esse é o Jesus Todo-Poderoso. E queremos que o Senhor tenha misericórdia de cada morador, de cada moradora, sabe? Que Jesus Cristo tenha piedade de nós. Que Jesus Cristo tenha compaixão de nós. Amém. Nós abençoamos essa cidade em nome de Jesus. Declaramos que aqui nessa cidade haverá, a terra vai brotar salvação de Jesus. Porque Ele disse para os seus apóstolos: ide por todo o mundo, até os confins da terra, e pregai o meu evangelho. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Então Manaus é os confins da terra e precisa crer urgentemente na palavra de Deus. Porque Jesus falou e disse: quando esse evangelho for pregado a toda criatura, virá o fim. E o evangelho está sendo pregado pelas mídias, pelas WhatsApp, pelo Facebook, todas essas
mídias que inventaram, nós estamos vendo pastores pregando o evangelho, mulheres e homens que não têm temor, não têm vergonha, não são medrosos, não têm uso as redes para falar de um Deus que tudo pode. Graças a Deus por isso, não tem medo, não fica escondido como ficou Jonas lá dentro do ventre de uma baleia, com medo de pregar o evangelho em Nínive, porque Deus ia destruir Nínive. Mas Deus disse: vai lá, meu servo, pregai para aquele povo que eu vou destruir Nínive. Mas se tu for lá e pregar o meu evangelho, eles se arrependerem de todo o mal, eu não vou destruir Nínive. E diz a Bíblia que Jonas, o missionário de Deus, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele pegou outro rumo, outro barco. Ele era o escolhido para pregar naquela cidade. Ele foi o chamado de Deus para salvar aquele povo pecador, rebelde, ímpio e injusto, que não tinha temor a Deus. Mas Deus ficou tão furioso com ele, que fez lá quando ele estava dormindo lá no porão daquele barco, dormindo, diz a Bíblia e não é eu, que Deus mandou um furacão. Deus fez com aquele mar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se enfurecesse de uma tal maneira, que os marinheiros começavam a rezar, começavam a pedir pelos seus deuses, porque a embarcação ia despedaçar no meio do mar e eles iam morrer todos ali. E eles começavam a clamar aos seus deuses. E aí Jonas estava dormindo lá no porão daquele barco, e eles observaram e disseram: nós estamos desesperados aqui nesse barco. Nós estamos para perecer, jogaram tudo do barco, porque nós sabemos que quando Deus manda um furacão, os furacões estão vindo. Tá tendo furacão Karina ali, furacão acolá, não sei de... Tá, vai ali, o pessoal desesperado, vão. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: arrepende-te e crê no meu evangelho. Porque Deus está muito irado lá do céu, porque o povo da terra está praticando muita injustiça, está praticando maldade. E nós devemos urgentemente nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. Seguir o exemplo de Nínive. E aí o que ocorre foi que Jonas disse, eles perguntaram para Jonas: quem é o teu Deus? Qual é a tua ocupação? Tu está dormindo nesse porão aí, enquanto nós estamos desesperados aqui, nós vamos perecer. Clama ao teu Deus. Aí ele falou e disse: é por causa de mim que está acontecendo isso aqui. Porque Deus na qual eu sirvo, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, ele me mandou eu pregar lá em Nínive, eu não quero ir, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que pregar o evangelho. Ele não tinha amor pelas almas que iam perecer. Nós temos que ter amor pelas almas e dizer para essas almas: o Deus disse, o Deus já falou, que quando o evangelho for pregado em todo o planeta Terra, vai vir o fim. Podem rir da tua cara, podem mangar de ti, chamar tu de louca e de doida, mas nós estamos dentro de uma profecia que Jesus disse: lá em Manaus tem os meus Jonas. Eles estão tocando a trombeta, dizendo para o povo de Manaus se arrepender dos seus pecados, cada criatura, e se voltar para mim com pano de saco e jejum, porque eu vou mandar fogo, eu vou destruir esse planeta. O povo não acredita, mas a Bíblia diz que o fim dos tempos já está próximo. Ontem eu estava conversando com uma irmã, ela disse: irmã, socorro, só falta abrir o céu e Jesus aparecer. Ela falou para mim ontem isso. É o que está faltando, porque tudo que na Bíblia está escrito já está acontecendo.
Eu disse, é mesmo, irmã? É. Só está faltando isso, o arrebatamento da igreja. Então, jogaram Jonas, ele pediu, joga-me, ele queria morrer, aquele homem. Ele queria morrer, joga-me no mar. Jogaram aquele homem no mar. E diz a Bíblia que Deus mandou uma baleia, um peixe, engoliu Jonas. E lá no ventre da baleia, Jonas fez uma oração. Nós estamos no ventre desse planeta. Vamos imaginar que esse planeta é uma baleia. E nós estamos dentro desse planeta. Deus mandou nós pregarmos o evangelho. Nós não devemos nos covardar e não ter medo, mas morrer pregando a palavra de Deus, se for o caso necessário, para dizer para o planeta Terra que Jesus está voltando. E nós devemos, aleluia, agora, quando ele voltar, ele vai prestar conta com o presidente da república, com o governador, com o prefeito, com todos os grandes, poderosos e os pequenos. Os poderosos vão lá para as cavernas com medo, porque ele vai relampear, ele vai fazer terremoto, as estrelas vão cair do céu, tá entendendo? A lua vai virar sangue, o sol vai escurecer. E aí vão ver o sinal do Filho de Deus. Ele diz que vai vir como relâmpago, quando sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. E os poderosos vão tudo para dentro da caverna com medo da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que aquele povo ouviu a palavra de Deus. Jonas fez uma oração, e nós fazemos uma oração igual a Jonas, pedindo misericórdia, pedindo. Jesus falou para Jerusalém, 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 eu quisera te ajuntar como os pintinhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo do desejo do coração de Jesus. Eu quisera Jesus chorando, mas agora tu vai ver o meu dia e minha glória, vai se lamentar porque tu mata os profetas que te são enviados. Amém. Deus, os anjos não sabem o dia e nem a hora, nem o Jesus, só o Pai, mas nós devemos estar vigiando, nós devemos estar, aleluia. Graças a Deus eu abro essa internet, eu ouço esses hinos maravilhosos. Amém. Abro o Face, tem gente pregando a palavra de Deus, testemunhos, coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus abençoe. Deus é amor, Deus não quer destruir a alma do perverso, Deus quer abençoar o arrependido, Deus o Todo-Poderoso. Quer que a gente o adore, quer que a gente o ame, quer que a gente faça agora obras de piedade, de compaixão, perseverar até o último dia. Estamos aqui falando para essa cidade, 346 anos de idade, e eu estou aqui com 40 anos de idade. Quando eu nasci, essa cidade tinha 306 anos, e eu não sei se eu vou viver até, não sei, só Deus é quem sabe. Eu só estou dizendo para essa cidade, para ela se voltar para o Deus da Bíblia, o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele não quer destruir, Ele quer salvar. Ele não veio para destruir as almas dos homens, nem de Manaus, nem do Amazonas, nem do Piauí, nem do Ceará, nem do Maranhão, etc. Não sei nem quantos estados já tem. Ele não veio para destruir as almas desses homens, mas Ele veio para salvar.
Ele veio para salvar as almas dos homens e das mulheres. É o desejo do coração do Senhor. Salvar, não importa a nação, importa que aquele homem e aquela mulher creia no verdadeiro Deus. Deus poderoso, que é poderoso para salvar. O que ele falou está se cumprindo. Terremoto, etc. Tsunami, etc. Fome, etc. Epidemia, o pecado está aumentando na terra. A incredulidade, a soberba, a traição, o pecado. A arrogância, a inveja. Mas nós estamos aqui pedindo de Jesus Cristo, como Jona, não tendo medo, porque Jesus nos chamou covarde. Jesus chamou homens e mulheres para pregar o evangelho e fazer a diferença. Quem vai, ontem eu li alguma coisa no Facebook aqui, quem vai te recompensar, me recompensar, não vai ser o presidente da república, não vai ser ninguém, vai ser o próprio Jesus. Cadê o teu talento? Tu escondeu o teu talento? Eu te dei um talento, tu deve multiplicar. Não esconder, porque quem é o dono do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele criou o mundo. Esse mundo, esse reino é do Senhor Jesus. Por enquanto quem está governando são os homens. Mas nós estamos vendo além. Por enquanto quem está governando o planeta Terra são os homens. E nós estamos orando para Deus ter misericórdia. Mas nós estamos esperando o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que vai reinar sobre o planeta Terra. Implantar o reino dele por força. Lá em Jerusalém, quando ele governar o planeta, vai ser um governo eterno. Aonde não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá... Leia a Bíblia, Manaus! Examine a Bíblia, Amazônia, e conheça o verdadeiro Deus, e adore o verdadeiro Deus. Que a Bíblia, ela é a bússola da sabedoria. Não rejeite a Bíblia, porque passará os céus e a terra. Jesus veio ao mundo por causa do pecador e da pecadora. Ele veio por causa de mim, me resgatar do meu pecado. Uma alma para Jesus vale mais do que o ouro e a prata. Uma alma que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, for batizado nas águas, uma alma pecadora, não importa, mas se ela crê, Deus, já ganhei o mundo, e perseverar, para mim já, uma alma, quanto mais 13 seguidores que eu tenho lá no Google. Deus me deu 3 seguidores. Eu vejo muita gente, eu tenho 3 milhões de seguidores, eu tenho 40 milhões de seguidores. Quero dizer que uma alma para Jesus Cristo, uma alma vale mais do uma alma fiel para Jesus. Vale mais do que esse mundo cheio de ouro e de prata. Então que Deus abençoe essa cidade, esse estado, e Deus está aqui com a gente, o verdadeiro Deus, o Santo de Israel, o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Amém. E Ele, nós queremos ver a glória dele. Manaus precisa ver a glória dele. O Amazonas. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Amém. Só temos que agradecer a Deus. Estou louvando ao Senhor Jesus Cristo. E
cremos que Ele está aqui. Cremos. Absoluto. Amém. No meio desses furacões todos, nós devemos fazer como Jonas. Cadê a oração de Jonas? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas e fazer aquela oração maravilhosa. Eu, graças a Deus, na minha geração, a oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estranhas do peixe. Ele estava nas estranhas do peixe. Nós estamos nas estranhas do planeta Terra. E vamos fazer essa oração. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Amém. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, o Senhor meu Deus. Amém. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou em ti a minha oração no templo da santidade. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrei a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade deixam as próprias misericórdias. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, e que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. A esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória. E é apresentado a Manaus, o Amazonas, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Jonas. Amém.